Está começando o podcast Inteligência Jurídica, canal oficial do Machado Meyer Advogados, que atualiza você com nossa visão sobre as questões que impactam seus negócios. Olá, estamos hoje aqui para mais um podcast imobiliário do portal de inteligência jurídica aqui do Machado Meyer, e a gente vai conversar um pouco sobre um assunto que é relativamente recente no meio jurídico, e até em razão disso a gente tem uma série de discussões e dúvidas bem relevantes, que é o Instituto da Adjudicação Compulsória Extrajudicial. É uma lei de 2022, alterou um dispositivo da Lei de Registros Públicos que é de 73, e a gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre ela. Eu sou a Fátima Fonseca, sou sócia aqui da área imobiliária do Machado Meyer, e hoje o nosso bate-papo vai ser com a nossa advogada sênior aqui do escritório de São Paulo, Marina Cavalli. Bem-vinda, Marina. Obrigada, Fátima. Bom, acho que a gente pode começar a falar um pouquinho sobre a adjudicação compulsória, voltando um pouco aí na parte histórica e a contextualização aí geral de números da judicialização no Brasil. De acordo com a Justiça em Números, que é uma fonte de estatística oficial aqui do Poder Judiciário, em 2022 o Brasil já tinha mais de 77 milhões de processos em trâmite. E especificamente a nossa Justiça Estadual, a maior parte dos processos que são instaurados, eles são relacionados à matéria de direito civil. E aí a gente tem esse panorama de muito processo, muita burocratização, judicialização, e a gente veio vendo ao longo do tempo a implementação de algumas mudanças para deslocar a competência do judiciário para resolver algumas questões. Recentemente, a virtualização dos processos judiciais, resoluções do CNJ estabelecendo cronogramas para o acervo de processo físico ser digitalizado. Então, assim, a gente tem muita inovação, uso de tecnologia, mas tudo isso não está sendo suficiente para fazer frente a essa vazão, esse volume de processos que o judiciário enfrenta. E com isso é perceptível a positivação de uma série de normas que são realmente focadas nessa desjudicialização. Então a gente teve aí recentemente a questão do divórcio, conversão de separação em divórcio e inventário na lei de 2007, depois a gente passou pelo usucapião extrajudicial e agora a gente vai falar um pouquinho da adjudicação. E aí os primeiros, divórcio, usucapião, inventário, a lei deslocou a competência do judiciário para o cartório de notas e agora a adjudicação compulsória fazendo isso, mas voltado para o registro de imóveis. E aí, Marina, eu queria que você trouxesse um pouco de cor para a gente, falasse um pouquinho de conceitos e requisitos aí da adjudicação compulsória. Bom, vamos lá então. O conceito da adjudicação compulsória, a existência do Instituto já era previsto desde a década de 30 no nosso ordenamento jurídico, porém na forma judicial. Nada mais é do que uma possibilidade de instrumentalização do instrumento definitivo de compra e venda entre as partes. Então, é uma situação na qual você tem um título, então existe uma compra e venda já negociada entre comprador e vendedor, mas uma das partes se recusa a, após o pagamento, fazer a instrumentalização final, a escritura. O conceito padrão, quando a gente pensa em adjudicação compulsória, remete ao comprador que não está conseguindo obter a sua escritura por alguma recusa do vendedor. Então, depois do pagamento de todas as parcelas negociadas, esse comprador não consegue encontrar o vendedor se recusa por algum motivo a fazer a escritura. Então, como eu disse, o procedimento já existia, porém na sua forma judicial. Agora, em 2022, a gente teve a alteração da Lei de Registros Públicos, que incluiu o artigo 216b, trazendo a possibilidade dessa adjudicação ser feita no âmbito extrajudicial, ou seja, diretamente nos cartórios. A gente tem, então, alguns requisitos para poder fazer a utilização dessa adjudicação, que seriam basicamente a existência desse título. Então, a gente está falando também de um imóvel que possui matrícula, um imóvel que já tem um registro no registro de imóveis, precisa ter esse título, essa compra e venda, essencialmente, precisa ter também o comprovante de pagamento dessas parcelas e essa recusa do vendedor, que acho que quando a gente for falar um pouquinho de procedimento, a gente entra aí em como que essa recusa poderia ser comprovada pelo comprador. Marina, acho que você trouxe aí um pouco do contexto da venda e compra, Mas a gente está tendo discussão, inclusive, sobre o instrumento de permuta, que é também uma forma de transmissão de domínio, e normalmente isso é uma praxe das incorporações imobiliárias, de você permutar terreno por unidade construída, e como é que isso funcionaria na prática. Então, assim, a gente não sabe, por óbvio, porque a gente ainda tem uma legislação que é relativamente recente, as discussões estão aí, mas a gente entende que sim, que é possível, mas a gente teria aí uma diferença
acho que na questão da venda e compra para permuta, a STF já reconhecendo que são instrumentos que a execução é similar, né? O que eu aplico para venda e compra, eu aplicaria para permuta, mas com a diferença de que provavelmente a gente teria que registrar previamente o instrumento de permuta, o que não é uma exigência para a adjudicação compulsória quando a gente está tratando de venda e compra, por conta do decreto 58, né? Então não é dispensável o registro. Então, assim, no caso da permuta, a gente tem esse problema da registrabilidade, que a gente precisaria registrar esse instrumento particular na matrícula, e qual cartório é responsável, porque as circunscrições imobiliárias podem ser diferentes. Eu estou tratando de um cartório aqui de São Paulo, que é o 18º, e o terreno que eu estou recebendo em permuta pode ser do primeiro. Então, eu estou com 2 cartórios. Onde é que eu inicio esse processo? Eu falo com o primeiro, falo com o 18º, isso é concomitante, não é concomitante? Então, eu acho que a gente ainda tem muita discussão aí pela frente, mas assim, a gente está falando de venda e compra, mas eu acho que a gente vai tratar também, e muito em breve, da questão da própria permuta aí, e da adjudicação, seja de quem, a gente tem a discussão até do ITBI, né, porque se eu tenho que comprovar o ITBI, eu estou falando de 2 partes, então eu pagaria o ITBI para as 2 partes e teria o direito de regresso contra o terceiro. Então, assim, a gente fala muito da venda e compra, mas acho que é legal a gente também ter no radar a questão da permuta. Com certeza. Acho que apesar de um instrumento ser mais antigo, a adjudicação em si, a questão da extrajudicialidade traz algumas dúvidas que acho que a gente vai acabar descobrindo com o tempo passando. Ouvindo você falar, lembrei aqui também da possibilidade da adjudicação inversa. Antes da gente entrar nos procedimentos, acho que vale esse adendo. A gente já está vendo alguma movimentação na possibilidade da adjudicação compulsória ocorrer não com o comprador que precisa da sua escritura, mas sim o vendedor. Então, em casos de loteamentos, nos quais os compradores também, por algum motivo qualquer, se recusam a fazer a lavratura da escritura definitiva, e essa empresa, muitas vezes, que precisa ser encerrada por ter sido constituída só para fazer o loteamento, não conseguir e se vê aí sem a possibilidade de fazer as escrituras, e acaba tendo vários reflexos, né? A gente pode falar de IPTU, entre outros custos, que em tese já seriam desse comprador. E Marina, eu acho que você falando disso também, eu acho que a gente tem o grande problema é que a lei foi promulgada, ela tem abrangência nacional, mas ela não foi efetivamente regulamentada, exceto pelos provimentos que aconteceram aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro. A gente, obviamente, até pela circunscrição aqui, até por estar em São Paulo, a gente vai se ater ao provimento aqui de São Paulo, e eu queria falar um pouquinho, assim, dessa falta de regulamentação das outras localidades, que eu acho que isso implica muito nessas dúvidas que a gente está trazendo agora, e nos gargalos que a gente tem aí para operacionalizar a adjudicação por um instrumento da forma extrajudicial. Então, se você puder trazer alguns exemplos das dúvidas, do que a gente está vendo, acho que seria bem legal. Legal. Acho que é importante falar mesmo que Rio de Janeiro e São Paulo acabaram sendo os primeiros estados que emitiram os provimentos. A gente tem alguma movimentação, Rio Grande do Sul e Minas, na qual a gente também já consegue ver um esforço dos notários e da corregedoria em trazer os provimentos, mas acabaram sendo apenas sugestões nos outros estados e não provimentos em si. Aqui em São Paulo, o provimento traz ajustes nas normas da corregedoria para tentar trazer um pouco mais de detalhamento para que esse processo ocorra. Então, algumas das dúvidas que nascem ali da leitura do 216B já são esclarecidas, mas, claro, outros pontos a gente vai precisar passar por processos mesmo para conseguir ir definindo enunciados, enfim, e definindo como que o procedimento como um todo vai seguir. Como é que vai funcionar a adjudicação compulsória extrajudicial? A legislação prevê que o início do procedimento deve ser feito no registro de imóveis. Um dos requisitos que a gente tem para que seja iniciado o procedimento é a ata notarial. Inclusive, aqui é um ponto de certa polêmica. A obrigatoriedade da ata tinha sido vetada, mas em dezembro de 22 o Congresso derrubou o veto, então hoje a ata é obrigatória. Dentro dos documentos obrigatórios para apresentação, para o início do processo, um deles é a notificação da parte que está se recusando a fazer a lavratura. Então, houve ali no começo das discussões sobre esse assunto uma certa polêmica sobre quem faria essa notificação. O fato é que o processo começa no registro de imóveis, um dos documentos obrigatórios seria a ata, e houve a discussão sobre a necessidade do cartório de notas, que vai lavrar a ata, já notificar a parte que está se recusando, ou se quem deveria fazer essa notificação
é o próprio cartório de imóveis, que é onde está tramitando o processo de adjudicação compulsória. Inclusive, acho que um ponto aqui interessante de falar é que durante todo esse procedimento vai haver a prenotação, a existência da prenotação de um processo de adjudicação compulsória na matrícula do imóvel. E acho que em linha com o que você está trazendo, Marina, a gente tem a situação assim, a Corregedoria aqui de São Paulo, muitos entendem que até pelo princípio da concentração dos atos da matrícula, a ideia é que seja averbado esse trâmite da adjudicação na matrícula do imóvel até para dar publicidade para terceiros, né? Então, assim, acho que seria um ponto, né? Porque a gente está falando não só em desjudicializar o procedimento e desafogar o judiciário, mas também tornar a resposta ao jurisdicionado aí ser um pouco mais rápida, e é o que a gente tende aí por esses procedimentos que a gente consegue fazer via cartório de notas ou registro de imóveis. Então, a ideia é que tenha essa verbação, que não é uma verbação que conste de lei, nada disso, mas que seria uma forma conservadora aí da gente dar publicidade para o ato e depois com o deferimento, né, que a Marina está trazendo. Eu preciso de uma ata, tem a discussão do recolhimento, momento do recolhimento do ITBI e do laudêmio também, que são documentos essenciais, e em sendo definido esse processo, como isso vai ser concluído, né? Então, mas era mais para uma ideia da gente trazer essas informações, refletir o que está acontecendo no imóvel junto à matrícula do imóvel. Ótimo, obrigada pela complementação. Bom, então o processo vai começar no registro de imóveis, que no final ele que começa também a fazer a notificação, então em que pese, quando o requerente for juntar a documentação, muito provavelmente ele próprio já vai ter notificado a parte que está se recusando, o registro de imóveis vai fazer isso novamente, independente da notificação ter sido também feita pelo cartório de notas. A lei, e aí o provimento de São Paulo traz também a previsão de que a notificação deve ser feita pelo registro de imóveis, ele pode até delegar para o cartório de notas, mas isso não consta expressamente a obrigatoriedade do notas também fazer a notificação. E acho que, para complementar também, Marina, a gente tem a situação de que, assim, né, o proprietário formal da matrícula, que vai ser notificado, seja pelo cartório de registro de imóveis, títulos e documentos, a gente tem essa situação de que ele pode não oferecer uma resistência. E como isso funcionaria? Porque se não tem resistência, não tem procedimento de adjudicação compulsória, né? Porque aí eu não vou ter esse embate que justificaria a gente seguir pela adjudicação compulsória. Então, assim, existe até uma discussão de como é que o cartório procederia numa situação como essa. Então, a gente vai ter um documento no mesmo protocolo e resolveria a adjudicação através da lavratura dessa escritura, a gente abriria um protocolo diferenciado, porque a grande verdade eu preciso ter essa resistência confirmada para poder seguir com a adjudicação compulsória. E o mesmo acontece se houver resistência motivada, porque esse proprietário pode ser notificado e a hora que ele for notificado, seja pelo registro, seja pelo cartório de títulos, ele pode motivar as razões porque ele não está lavrando a escritura, ou porque ele entende que não houve quitação, alguma motivação ele pode dar, e aí o sequenciamento dessa situação deve se dar via judiciário, e a gente não tem mais como seguir na via consensual aí extrajudicial que a gente está comentando aqui. Legal, esse é um ponto importante, e aí puxando um pouquinho mais para o provimento de São Paulo, ficou previsto que, caso haja impugnação da parte que está se recusando, o próprio registro de imóveis vai poder promover a conciliação ou a mediação entre as partes. E, inclusive, caso o cartório entenda pelo indeferimento do processo, as partes vão poder suscitar a dúvida no próprio cartório para que a decisão seja tomada. Por outro lado, em caso de deferimento desse processo de adjudicação, não caberá a suscitação de dúvida. Então, aqui fica a importância dessa parte ser encontrada ou, pelo menos, notificada para que possa ter a possibilidade de exercer o contraditório, né? Inclusive, o provimento traz também a possibilidade da publicação de edital, caso não se saiba o endereço da parte que está se recusando a fazer a lavratura. E isso pode acontecer até com empresas que foram extintas e não passaram escritura, pessoas que estão em local incerto e não sabido, e que a gente sabe que tem toda essa dificuldade, pessoa falecida. Então, tudo isso vai instruir como documento específico da adjudicação, que não seja só uma negativa formal da pessoa não querer lavrar a escritura, mas pela impossibilidade
jurídica mesmo, de não ter mais a pessoa, ou a pessoa jurídica extinta, ou a pessoa falecida, também são justificativas para uma adjudicação compulsória extrajudicial, que, de novo, acho que é importante a gente deixar claro que não significa que eu não possa usar o procedimento judicial. O que a gente está tentando fazer é diminuir esse prazo, desjudicializar e fazer com que esse provimento aconteça de uma forma mais célere. Mas desde que a gente sabe que tem uma limitação do cartório de registro de imóveis para algumas situações, e depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Bom, Marina, acho que também seria importante a gente falar um pouco na linha da competência do cartório de registro de imóveis, a questão de eventual prescrição, né? Porque a gente está deslocando a competência do judiciário para o cartório de registro de imóveis. Então, tem várias coisas que ele vai instruir esse processo tem que estar muito bem instruído para que a adjudicação não seja impugnada. Então, assim como os outros procedimentos, o inventário extrajudicial, uso capião, tudo isso foi ganhando corpo ao longo do tempo e eu acho que a adjudicação não vai ser diferente. Mas uma das discussões se eventualmente essa dívida eu não tenho recibo para comprovar que eu efetuei o pagamento, que o imóvel está quitado, mas o prazo de prescrição para cobrança desse valor já foi superado. Uma discussão o cartório de registro de imóveis teria essa competência de declarar essa prescrição e seguir com o processo? Então, assim, tem os defensores de que isso não poderia ser feito extrajudicialmente, mas acontece que até com a própria hipoteca, que é uma garantia que acontece passados 30 anos, o cartório de ofício pode sim fazer essa baixa, então ele tem essa autonomia. Então, aparentemente, eu acho que vai ser uma discussão relevante, mas que no final do dia, como juridicamente vai ser uma coisa muito certa, eu acho que a gente não vai ter grandes restrições para a atuação do cartório de registro de imóveis, não. É verdade, esse ponto da prescrição é bem polêmico, inclusive já tendo casos práticos em que o cartório declarou a prescrição e a gente teve algumas discussões na corregedoria sobre a possibilidade do cartório ter declarado a prescrição ou se, na verdade, esse assunto deveria ter ficado de maneira exclusiva com o judiciário. Um outro ponto que vale a gente ressaltar é a questão da territorialidade, né? Fazendo aqui um comparativo com o uso capião extrajudicial, que também é relativamente recente, e inclusive pensando aqui que na adjudicação a gente vai envolver o cartório de notas para fazer a ata e o registro de imóveis para onde o processo vai tramitar, é interessante falar que a uso capião extrajudicial também prevê a necessidade da apresentação da ata. E lá na uso capião é preciso que esse cartório de notas seja o cartório da situação do imóvel. Há quem argumente também pela necessidade de ser realizada uma vistoria in loco, então o cartório vai até o imóvel para fazer a ata da posse. Aqui na adjudicação, a gente não é um ponto que tem previsão legal, porém parece que seria facultado às partes escolherem o cartório de notas que queiram utilizar. Até porque a gente não tem a visita in loco, então a ata, na verdade, vai ser feita com base em documentos, o que sugere que não haveria necessidade de se manter o cartório de notas da localização do imóvel. Já o registro de imóveis, acho que não precisaria nem falar, mas deve ser o registro de imóveis no qual o imóvel tenha a matrícula aberta. Marina, acho que você trouxe esse assunto da uso capião, o que é importante também, apesar de serem procedimentos distintos, né? Acho que é importante a gente trazer, apesar da lei não exigir a comprovação de regularidade fiscal do proprietário do imóvel para fazer a adjudicação compulsória, eu acho que é muito relevante a gente deixar muito claro que não significa que eu estou fazendo a adjudicação compulsória que eu não precisaria ter a diligência ter sido feita quando eu adquiri o imóvel. Então, assim, diferentemente da uso capião, onde a aquisição é originária, eu não me vinculo com os anteriores proprietários, na adjudicação compulsória, independente de eu não ter que fazer essa prova de regularidade fiscal para uma adjudicação compulsória acontecer, os riscos de uma fraude à execução e fraude a credores, eles vão ser mantidos, porque aqui a gente está falando de uma aquisição derivada. Ou seja, se eu não fiz uma boa due diligence, se eu não entendi que o proprietário poderia vender sem ou diminuir seu patrimônio ou afetar terceiros credores, eu posso ter essa implicação aí, que é outro problema, mas que difere bastante ao uso capião da adjudicação compulsória, não só pela ata, que a gente tem a discussão sobre aproveitar a ata da uso capião, ou seja, da adjudicação para um eventual uso capião, que a gente entende que são atas distintas, mas que, até pelo propósito, mas que são institutos próximos, mas que têm essas diferenciações e eu não estou, no âmbito da adjudicação compulsória, me eximindo de problemas que podem vir jurídicos aí, independente da falta de prova de regularidade do proprietário. Eu acho que no fim a gente já viu algumas usucapiões sendo negadas em razão
do cartório entender que o instrumento que caberia seria a adjudicação, e acho que agora a gente vai poder começar a ver requerimentos de adjudicação extrajudicial que deveriam ter sido usucapiões, né? Eu acho que no fim cabe uma análise real, concreta e pormenorizada de cada um das particularidades mesmo do caso, para que a gente entenda não só qual seria o instituto adequado, como também essas questões de due diligence feitas da época da aquisição ou do compromisso, né? Até porque, Marina, a gente está falando de recolhimento ou não de TBI, né? Pela usucapião, você não tem esse imposto a ser recolhido e na adjudicação compulsória é um dos requisitos, até o momento em que isso é feito, né? Então, assim, a lei não fala, ela fala que é um requisito, mas assim, a gente não vê muita viabilidade de recolher um ITBI ou um laudêmio em momento anterior ao deferimento do procedimento, porque senão eu vou estar recolhendo o imposto e no final do dia seria uma usucapião. Então, assim, todos esses procedimentos, eles vão passar por um advogado, que precisa ter a atuação de um advogado nesses procedimentos extrajudicial, ele passa pelo filtro e pela fé pública do cartório de notas através da ata e passa pelo registro de imóveis. Então, assim, a gente está falando muito aqui, mas eu acho que a gente tem várias instâncias aqui para revisar esse procedimento. Então, assim, a gente entende que até em função do procedimento, da forma de condução e do tempo que isso leva, a gente imagina que o ITBI e o laudêmio só devam ser recolhidos se o processo for deferido. Mas, de novo, são assuntos que a gente vai ter que ir tratando ao longo do tempo quando esse assunto tiver um pouco mais amadurecido aí no meio jurídico. Bom, pessoal, então, já caminhando aí para a conclusão das nossas conversas, eu queria primeiramente agradecer a Marina Cavalli pela rica discussão, pelos debates, pelos insights trazidos e mais ou menos já combinar aí uma nova conversa, a hora que a gente tiver com esse posicionamento um pouco mais sedimentado, mais maduro. Então, agradecer e até a próxima. Obrigada, Fátima. Até mais, pessoal.